vamos lá, senhores. Vamos retornar ao nosso estudo sobre poder legislativo. Nós trabalhamos nos blocos anteriores as competências do Congresso Nacional, seja a competência legislativa, né? E também a competência exclusiva, né? As competências exclusivas do Congresso Nacional. Nesse bloco, nós vamos trabalhar aqui a questão da convocação de autoridades por parte do Poder Legislativo. É um tema até curto, previsto na Constituição, mas cai muito em prova e tem alguns peguinhas que a gente tem que tomar cuidado. E após trabalharmos esse tema, que é a convocação dessas autoridades pelas casas legislativas, Câmara, Senado, suas comissões, nós vamos iniciar aí o nosso estudo acerca das competências privativas da Câmara e, posteriormente, as competências privativas do Senado Federal. Então vamos lá, senhores. Olha só, o artigo 50 ele fala: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar, cuidado com essa palavra, convocar ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Então vamos lá, senhores. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar aqui é o seguinte: convocar, tá, não é sinônimo de convidar, tá? A convocação aqui não é convite, tá? A convocação ela possui natureza coercitiva, tá ok? Então assim, não é que eu estou convidando o ministro a comparecer à Casa Legislativa, seja a Câmara, seja o Senado, tá? Ou dentro de uma das suas comissões. Isso aqui não é um convite, isso aqui é uma convocação, tá? Isso aqui tem aquela natureza de obrigatoriedade, tá? De coerção. Até porque, se aquela autoridade convocada ela não comparecer sem motivo, isso gera, tá? Isso acarreta crime de responsabilidade por parte da autoridade convocada, tá? Mas o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que fazer uma estrutura para você poder entender. Parece muito simples, mas tem peguinha e o pessoal erra muito em prova. Então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de uma convocação. Aí a pergunta é: quem pode fazer essa convocação, tá? Que tem natureza, né, coercitiva. Essa convocação, senhores, ela pode ser feita pela Câmara dos Deputados, ela pode ser feita pelo Senado Federal e ela pode ser feita, tá, por qualquer comissão das casas, ou a comissão da Câmara ou uma comissão do Senado. Então, às vezes, por exemplo, o ministro ele é convocado não é pelo Senado Federal, tá? Como um todo. Ele é convocado, por exemplo, por uma comissão específica do Senado, tá? Isso é possível? É possível. E o comparecimento é obrigatório, tá? Então, a Câmara pode convocar, o Senado pode convocar, ou qualquer uma das comissões, né? Seja da Câmara ou do Senado. Aí é que tá. Vem cá. Pode convocar quem? Presta atenção aqui, olha lá. Câmara, Senado e suas comissões poderão convocar ministro de Estado. Então, primeiro aqui, ó. Ministro de Estado. Poderá convocar também titulares de órgãos ou entidades, cuidado com essa palavra, diretamente subordinados à Presidência da República. Já vou falar disso aqui, que aqui tem um grande peguinha, tá? Ou o presidente do Comitê Gestor, olha lá, ó, ou também o presidente
do comitê gestor do imposto. Olha lá, comitê gestor do imposto sobre bens e serviços, tá? Sobre bens e serviços. Esse aqui você vai colocar um asterisco, por quê? Isso aqui foi introduzido por uma emenda constitucional de 2023, tá? Não existia essa previsão. Esse aqui tem uma grande tendência de cair em prova, tá? Perdão. A Câmara, o Senado ou qualquer uma de suas comissões podem convocar essas autoridades para quê? Para prestarem, aí cuidado, pessoalmente. Não é mandar um ofício, não, tem que ir lá, tá? Tem que ir lá, prestar pessoalmente, tá? Declarações, informações, tá? Sobre tema previamente definidos. Calma, já venho com os exemplos, tá? Previamente definidos, determinados, tá? E o não comparecimento disso aqui, por isso que ele é coercitivo. O não comparecimento de forma injustificada, lógico, acarreta o quê? Crime de responsabilidade por parte dessas autoridades, tá? Então olha só, senhores, vamos lá para os exemplos para ficar mais fácil. Imaginem que eu estou diante de uma situação Covid, por exemplo. Nós tivemos a situação ali do Covid, essa pandemia, né, no mundo inteiro, e a Câmara dos Deputados, ou o Senado, ou por exemplo a comissão, né, que trata ali, por exemplo, de uma questão de saúde pública, etc., uma comissão, tá? Ela pode, por exemplo, convocar o ministro de Estado de Saúde, como ocorreu, para comparecer pessoalmente na Casa Legislativa ou perante a comissão para prestar algumas informações que o Poder Legislativo acha necessário, tá? E o que tem que acontecer? Essa prestação aqui de informação, ela tem que ser pessoal. O que significa? Ministro, eu não estou pedindo para você me mandar um documento. Eu estou falando que você tem que vir até a casa, sentar aqui, que nós temos que ter uma conversa, tá? Só que esse tema, tá, dessa convocação deve ser previamente definida, previamente determinada. O ministro, ele vai lá na casa, ele vai lá perante a comissão, já sabendo do tema daquela pauta, daquela reunião, tá? Daquela conversa. Então, até para ele poder ir preparado, né, com informações que poderão ser solicitadas, né, pelo Poder Legislativo aqui. Aí o que acontece? Vamos lá. Beleza. Você tem que tomar cuidado com dois peguinhos aqui. O primeiro, que o pessoal erra muito, é isso aqui, ó. A Câmara, Senado ou Comissão pode convocar titulares, né, o chefe, né, o responsável por um órgão ou uma entidade, cuidado, diretamente subordinado, tá? Subordinados à Presidência da República. Cuidado para você não cair no peguinha. Por quê? Deixa eu te perguntar. Com base nessa convocação, com base no dispositivo constitucional que nós estamos estudando, poderá, por exemplo, a Câmara convocar um ministro do STF? Eu lhe pergunto, simples, ministro do STF é ministro de Estado? Não, ele é ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, não ministro de Estado, ele é membro do Poder Judiciário, então não se encaixa aqui. O ministro do STF, ele é titular de um órgão ou entidade que está diretamente subordinado à Presidência da República. O STF não está subordinado à Presidência da República. Presidência da República é Poder Executivo, STF é Poder Judiciário, tá? Tem nenhuma relação de subordinação aqui, até porque os poderes são independentes, né? Então, não se encaixa nessa situação. O ministro do Supremo, ele é o presidente do tal do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços? Também não. Traduzindo, não pode convocar ministro do STF. Outra pergunta que cai muito em prova. Poderá a Câmara, Senado ou qualquer uma de suas comissões convocar o próprio presidente da República a comparecer pessoalmente? Eu te pergunto, o presidente da República é ministro de Estado? Não. O presidente da República, ele é um titular de órgão diretamente subordinado à presidência da República? Não, ele é o chefe do Poder Executivo, ele é a própria, né, presidência da República, não é isso?
ele também não é o presidente do comitê gestor. Então, não pode convocar o presidente da República, tá? Aí vem a grande pegadinha de prova. Pode, então, professor, a Câmara, o Senado, qualquer uma de suas comissões, convocar, a título de exemplo, um titular, um responsável, diretor, maior autoridade de uma autarquia federal? E aí? Cuidado com isso aqui, tá? Eu já vou te responder. Não pode. Ué, professor, peraí. Se encaixa aqui. Não. Olha só. Titulares. Essa autoridade é titular? É. Titular de um órgão ou entidade. Tudo bem. Só que a autarquia, como é a administração pública indireta, ela não está diretamente subordinada à presidência da República, tá? Na verdade, não há subordinação de entidades da administração indireta com a administração pública direta, tá? Eu vou ter que pedir permissão para os senhores, para você entender isso aqui, não cair nesse peguinha, e falar um pouquinho, tá, de um tema que não é direito constitucional, ele é um tema de direito administrativo. Para você entender, eu tenho que fazer essa introdução com você, ela é muito importante, presta atenção. Nós vamos estudar isso lá em direito administrativo, que é só uma introdução, mas quando eu falo em administração pública, eu tenho a administração pública direta e eu tenho a tal da administração pública indireta. Vamos entender isso aqui. O que é, professor, a tal da administração pública direta? São os órgãos, tá, que compõem ali os entes federados. União, estados que eu falo aqui membros, né? Goiás, Bahia, Distrito Federal e os municípios. Então, senhores, eu vou chamar União, Estado, DF, município de entidades, tá? Ou também chamado de entes federados. E o que acontece? A União e os seus órgãos, tá? A União e os órgãos que ela possui, não é isso? Correspondem ao que eu chamo de administração pública direta. Então deixa eu te dar um exemplo. Só me dá um exemplo aí, um órgão dentro da União, você vai enxergar esses entes aqui, cada um deles, da seguinte forma: cada um deles aqui correspondem a uma pessoa jurídica, como se fosse um ser humano, uma pessoa. Só que são pessoas jurídicas, tá? Pessoas jurídicas de direito público. E cada uma dessas pessoas jurídicas aqui, de direito público, tem dentro dela, igual nós, seres humanos, órgãos para o seu funcionamento. Você não tem um coração? Seu coração é um órgão. Você não tem os rins são órgãos, tá? O que acontece? Você concorda comigo que o seu coração faz parte de você? Você concorda comigo que os seus rins faz parte de você? Da mesma forma que os órgãos de cada uma dessas entidades aqui, de cada um desses entes, faz parte do próprio ente. Então, vou te dar um exemplo. Na União, eu tenho um órgão chamado Polícia Federal. Na União, eu tenho outro órgão chamado Polícia Rodoviária Federal. Na União, eu tenho outro órgão chamado Receita Federal. E aí eu tenho inúmeros órgãos, tá? Aí o que acontece? A Polícia Federal, ela não é um órgão da União, então ela faz parte da União. Se ela faz parte da União, não é isso? Ela é administração pública direta. Ela compõe a administração pública direta, tá? Os estados, a mesma coisa. Você pega ali, ó, a Polícia Militar do Estado de Goiás. É um órgão da pessoa jurídica, né, de direito público, Estado de Goiás. Então, administração pública direta, certo? Então, olha só, agora vamos entender. Tá, pessoal, até entendi até aí. Agora, o que é então essa tal de administração pública indireta? A administração pública indireta, ela é composta também por 4 entidades, tá? Quais são elas? Autarquias, fundações públicas. Opa, fundação pública não tem nada a ver com fundação privada, tá? Ah, Fundação Ayrton Senna? Não, Fundação Ayrton Senna não é fundação pública. Fundação Ayrton Senna é uma fundação privada, tá? Fundações públicas, tá? Já vou te dar exemplos. Empresas públicas.
e o que a gente chama de sociedade de economia mista. Isso aqui eu vou trabalhar com vocês lá em direito administrativo, fica tranquilo. Só que você vai entender agora, tá? Onde eu quero chegar. Tá, pessoal, essas são as entidades da indireta. E essas são os entes da direta. Isso. O que acontece? Às vezes, o ente federado, a exemplo da União, vamos dar o exemplo da União, ele não quer diretamente prestar aquele determinado serviço público, ele não quer diretamente, através de um órgão dele, dentro dele, realizar aquela determinada atividade administrativa. Aí o que a União faz? Né? Isso pode acontecer com o Estado, DF, município, mesmo raciocínio. Estou dando exemplo da União. O que a União pode fazer? Fala, olha, eu não quero mexer com essa área aí. Não quero exercer essa atividade, eu não quero prestar esse serviço específico. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma entidade para que essa entidade realize aquela atividade ou preste aquele serviço público, tá? Aí, vou te dar um exemplo. A União, ela criou, por exemplo, uma autarquia chamada INSS para tratar de seguridade social e etc, previdência, não é isso? A União, ela não quis diretamente criar um órgão dentro da sua estrutura para cuidar das questões dos índios. Aí ela faz o quê? Vamos criar então uma fundação pública chamada FUNAI, para cuidar dos direitos dos índios, representar os interesses dos índios, por exemplo. A União, por exemplo, ela fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um banco, né? Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública. Vou criar uma sociedade de economia mista. Não quero criar um órgão, vou criar uma sociedade de economia mista. O nome já diz, sociedade de economia mista é porque tem dinheiro público e privado misturado. Por exemplo, a Petrobras. Ela é chamada de sociedade de economia mista porque você consegue comprar ações, tá? Então tem dinheiro público ali? Tem que ter, mas também tem dinheiro privado, tá? Isso é o que é chamado de sociedade de economia mista, misturado, público com privado, tá? Isso a gente vai aprofundar em direito administrativo, calma. O que eu quero que você entenda? Quando o ente da direta, ele cria uma entidade da administração indireta, é aqui o ponto-chave, onde eu queria chegar. Quando o ente da direta cria uma entidade da indireta, não existe relação de hierarquia. O máximo que essa administração direta faz em relação à indireta que ela criou é o controle, também chamado de supervisão, tá? Ministerial, tá? O que é isso aqui? A administração direta, ela vai fiscalizar a indireta para verificar se ela está exercendo a atividade para a qual ela foi criada. O nome disso é controle finalístico. Essa entidade que eu criei, União, está realmente, fiscalização, controle, está realmente realizando as atividades as atividades para a qual eu criei ela? Finalístico. Controle finalístico é verificar se está cumprindo as finalidades. Esse controle finalístico não é hierarquia, tá? Traduzindo onde eu queria chegar. Não há relação de hierarquia entre direta, os entes da direta, com as entidades da indireta que foram criadas. Entenderam? Se não há hierarquia, aí vem o grande segredo onde eu queria chegar. Eu te pergunto, a União, ela tem o poder executivo, que é chefiado pelo presidente da República. A presidência da República. Beleza. E aí, eu tenho aqui uma autarquia da União, por exemplo, o INSS. Aquela autoridade suprema do INSS, que é uma autarquia, aquele diretor do INSS, né, o 01 do INSS, eu lhe pergunto, ele é uma autoridade que está diretamente subordinada ao presidente da República, diretamente subordinada à presidência da República? Subordinada não. Por quê? Porque não existe hierarquia entre administração direta e indireta. Não existe hierarquia. Por isso, aí eu vou chegar onde eu queria, tá?
Por isso, senhores, que quando eu falo que só um minutinho que eu... Aqui, ó. Quando eu falo que compete à Câmara, Senado ou comissões convocar titulares de órgãos ou entidades, né, ou entidades diretamente subordinadas à presidência da República, isso aqui não cabe titulares de autarquias. Porque o titular de autarquia, ele é um titular de um ente, mas esse ente não é de uma entidade, mas essa entidade não está diretamente subordinada à presidência da República, porque a autarquia, tá, não é subordinada ao ente que a criou, no caso aqui do exemplo, a União. Como não está diretamente subordinada, o Poder Legislativo, Câmara, Senado ou comissões não pode convocar essa autoridade. Ela pode convocar um titular de um órgão ou entidade que está diretamente subordinada à presidência. Traduzindo, pode convocar um titular de um órgão dentro da União, dentro do Estado. Então, por exemplo, poderia a Câmara, então, professor, convocar, então, o diretor-geral da Polícia Federal? Pode. Por quê? Porque a Polícia Federal é um órgão da União. E por ser um órgão da União, do Poder Executivo, está subordinado ao Presidente da República, está subordinado à Presidência da República, certo? O órgão está subordinado ao ente, tá? O seu pulmão não está subordinado a você? Claro, é só você ficar fumando esse vapezinho aí que você vai acabar com ele. Você fuma porque você quer. O pulmão não pode fazer nada. Por quê? Porque ele está ali, né? Ele não manda em nada. É você que joga a fumaça para dentro. Entendeu agora? Como é fácil? Então, o órgão que está dentro, o órgão que está aqui, ó, dentro do ente, aqui sim o órgão está subordinado ao ente. Polícia Federal está subordinada à União. É um órgão da União, tá? Agora, entre indireta e direta, não há subordinação. Beleza? Tranquilo até aqui? Beleza. Aí, eu falei também que você tem que tomar cuidado com o quê? Com o último aqui, ó. Porque esse aqui é novo. Foi introduzido por uma emenda constitucional de 2023, tá? Também pode ser convocado pela Câmara ou Senado, ou qualquer uma de suas comissões, para comparecer pessoalmente para prestar informações previamente determinadas, o presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Então, senhores, com isso, nós vamos finalizar aqui, ó, falando o seguinte, ó. O disposto constitucional não poderá ser interpretado de forma extensiva. Traduzindo, só pode ser convocado esses três grupos que eu falei: ministro de Estado, titulares de órgãos ou entidades diretamente subordinados à presidência da República ou presidente do Comitê Gestor do Imposto de Bens e Serviços, tá? Tirando esses três, ninguém mais pode ser convocado. Por isso que o próprio presidente não pode ser convocado, os ministros do STF não podem ser convocados, os diretores e presidentes de autarquias federais não podem ser convocados, porque não se encaixam nessas três situações que eu lhe expliquei, tá ok? Agora, diferentemente, um secretário de ministério, né? Ele pode ser convocado, por quê? Porque o secretário de ministério está subordinado, não é isso? Ao próprio ministro, e o ministro está subordinado ao presidente da República. Então, não é isso? Eu tenho aqui um órgão que o titular está subordinado à presidência da República, porque faz parte da administração pública direta, é um órgão, entenderam? Beleza? Note que o dispositivo constitucional em estudo foi alterado pela emenda constitucional 132 de 2023, onde foi acrescentado o quê? A possibilidade de convocação do presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Beleza até aqui? Tranquilo? Para finalizar, olha só. Os ministros de Estado, aí agora eu estou falando só de ministros de Estado, tá? Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por iniciativa, tá? Por sua iniciativa, por vontade própria e mediante entendimentos com a mesa respectiva, tá? Para expor assunto de relevância de seu ministério. Cuidado para você não confundir. O que eu te falei? Eu comecei a trabalhar essa matéria com vocês falando da convocação por parte do Poder Legislativo
para esses três grupos, não é isso? Dentre eles, ministros de Estado. Aqui é diferente. Aqui eu estou falando da possibilidade do ministro de Estado, ele comparecer por vontade própria ao Poder Legislativo, Câmara, Senado, qualquer uma de suas comissões. Só que para fazer isso, ele tem que pedir licença, né, para a mesa diretora da casa. Então, às vezes, aquela casa está tendo uma votação importante, ele chega lá na humildade, ele está indo na casa de outra pessoa, né? O ministro chega lá na humildade, procura a mesa diretora e fala: mesa, onde está o presidente da Câmara, o primeiro vice-presidente, etc. Mesa, eu gostaria de ter a possibilidade de subir aqui no plenário e poder falar com os deputados. Por quê? Porque como ministro de Estado, eu sou responsável pela pasta de educação. Sou ministro da Educação. Como eu sou responsável por essa pasta, vocês têm um projeto aí que está em pauta para ser votado e eu preciso fazer algumas observações técnicas que talvez vocês não tenham se atentado. Esse projeto, por exemplo, ele não pode ser aprovado. Ou ao contrário, esse projeto precisa ser aprovado com urgência. Então eu vim aqui, comparecer aqui espontaneamente para poder apresentar essa informação, apresentar essa ideia para vocês, pela importância que esse projeto, né, ele vai gerar na nossa atuação aqui na frente aqui da educação do Brasil, entenderam? Então, olha lá, os ministros de Estado poderão comparecer por vontade própria nas casas, né, em suas comissões, tá? Mediante entendimento com a mesa. Existe essa possibilidade, mesa? Não vou atrapalhar, com licença, tá? Para expor assunto de relevância do seu ministério. Tranquilo? Beleza. Aí aqui, para finalizar, eu tenho uma terceira hipótese que é um pouquinho diferente, tá? Daquela primeira que nós estudamos. Olha só. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, aí aqui é a mesa da Câmara, a mesa do Senado, poderão, ao invés de convocar o ministro de Estado para comparecer pessoalmente, o ministro de Estado é ocupado, ele tem muita coisa para fazer. Então, assim, às vezes a mesa entende que não é necessário que seja convocado o ministro para vir pessoalmente. Vamos fazer o seguinte: poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou qualquer das pessoas referidas no CAPT. Presidente lá do comitê gestor, né, do Imposto de Bens e Serviços, um titular de órgão ou entidade diretamente subordinada à presidência da República ou até mesmo ministro de Estado. Qualquer um dos três, a mesa da Câmara ou do Senado poderão encaminhar um pedido escrito de informações a essas autoridades, tá? E essas autoridades têm o quê? Aí, cuidado, encaminhar pedido de informação, mas não é uma solicitação, vamos colocar assim. Eu estou encaminhando um pedido de informação, mas essa informação você tem que me passar, tá? O caráter aqui também é coercitivo, tá? Importando também em crime de responsabilidade a recusa em enviar por escrito as informações, o não atendimento. Recusa é o quê? Não vou mandar. Não atendimento. Ele não falou que não vai mandar, mas ele não responde. Tá? Ou pior, quando ele presta informações falsas. Vou mandar, mas vou mandar dados falsos, tá? Qualquer uma dessas três situações, recusou, não atendeu ou enviou informação falsa, qualquer uma dessas três situações aqui acarreta crime de responsabilidade, tá? E ele tem um prazo de 30 dias para enviar essa informação. Pessoal, então qual é a diferença do parágrafo 2º para o CAPT aqui que você estudou com a gente? Aqui, a Câmara, o Senado ou suas comissões estão convocando essas autoridades para comparecerem pessoalmente. Já que no parágrafo 2º, a mesa da Câmara ou do Senado, ela está solicitando, enviando ali o pedido de informações por escrito, onde o ministro, o presidente do comitê ou o titular daquele órgão, lá diretamente subordinado à presidência da República, não vai precisar comparecer pessoalmente. Ele só tem que, obrigatoriamente, enviar essas informações, né, para a Câmara ou para o Senado, também por escrito. Então a diferença é o quê? Aqui eu estou falando de um documento escrito, e lá no CAPT essas autoridades têm que comparecer pessoalmente na casa. Todos entenderam a diferença? Tranquilo. Senhores, o pessoal confunde muito isso aqui.
É só isso, tá? Não confundam. Então eu tenho 3 situações, né? Deixa eu apagar aqui. Então eu tenho 3 situações diferentes, tá? E todas essas 3 situações estão previstas no texto constitucional. A do caput está se referindo a quê? A do caput está se referindo a convocação para quê? Para prestar pessoalmente, prestar informações. Aqui, aquelas autoridades têm que se deslocarem até a Casa Legislativa. A segunda regra, do parágrafo 1º, fala do quê? Da possibilidade do ministro de Estado, aí aqui ele fala só do ministro de Estado comparecer, né, à casa por livre vontade, espontânea vontade, tá? Ninguém convocou ele, ele foi até a casa para deliberar ali, discutir, né, apresentar alguma informação, algo que ele acha que é necessário para a sua pasta, tá? Então aqui é a possibilidade do ministro de Estado ele comparecer à casa de forma livre, sem ter sido convocado. E o parágrafo 2º está falando da outra situação, que é quando a mesa da Câmara dos Deputados ou a mesa do Senado Federal, eles solicitam ali, né, pedem informações, e essa solicitação aqui é coercitiva, tá? Querem informações, só que aqui eles querem por escrito, abrindo mão da necessidade do ministro ou de qualquer uma daquelas autoridades de comparecer pessoalmente. São essas 3 regras que você precisa saber. Tranquilo? Fácil? Fácil? Beleza, tá? E lembrando que nessas 2 situações aqui, como são coercitivas, o não comparecimento ou o não envio, né, a recusa ou não envio ou o envio com informações falsas, tudo isso aqui acarreta crime de responsabilidade por parte daquela autoridade. Tranquilo, senhores? Fácil? Beleza. No próximo bloco nós vamos trabalhar, tá, as competências privativas da Câmara dos Deputados. Não perca, não deixe de assistir, porque sem dúvida é uma das que mais cai. E é tranquilo, são 5 competências privativas, somente 5 da Câmara, sendo que só cai em prova 2. Confie em mim, eu vou te mostrar no próximo bloco. Fiquem com Deus, até o próximo encontro.